Eles dizem que você está perdido, que sua geração não liga para nada, que só pensa em celular, em likes, em prazer imediato. Dizem que vocês não têm valores, que não respeitam o passado, que querem tudo sem esforço. Mas o que eles não veem é que vocês nasceram no meio da tempestade. Você cresceu num mundo onde tudo muda o tempo inteiro, onde as respostas vêm em segundos, mas as perguntas existenciais gritam em silêncio, onde todo mundo sorri nas redes sociais, mas chora no travesseiro, onde falar de propósito parece clichê, mas viver sem um é um fardo. Você foi jogado num campo de batalha invisível, uma guerra silenciosa contra a ansiedade, a comparação constante, o medo de não ser bom o bastante, o pânico de ficar para trás. E mesmo assim, você está aqui, ainda tentando, ainda buscando sentido, ainda acordando todos os dias com uma chama acesa lá dentro, mesmo que pequena. Isso já faz de você um guerreiro. Não, você não está perdido. Você está se formando, em silêncio, no meio do caos, no meio das dúvidas, das críticas, das cobranças. O que o mundo chama de juventude perdida, na verdade, é só a semente de uma revolução. E revoluções nunca nascem da calmaria. Você sente uma dor que ninguém entende, um vazio que não tem nome, uma pressão invisível que aperta o peito, às vezes, do nada. E mesmo quando tudo parece bem por dentro, parece que falta algo. Isso não é drama, isso é real, isso é humano. A dor que você sente é o sinal de que você ainda sente, e isso é um privilégio, porque quem sente ainda está vivo. Quem sente ainda tem algo a transformar. Quem sente ainda pode mudar o mundo, mesmo que o mundo esteja tentando mudar você antes. Essa dor é a mesma que impulsiona artistas, líderes, sonhadores. Não fuja dela. Escuta, entenda e transforme. O que hoje parece fraqueza, amanhã será sua força mais rara. Sua sensibilidade é sua ferramenta, sua intensidade é sua marca, e não tem nada de errado nisso. Você não precisa se encaixar num molde. Você não foi feito para viver no automático. Você é o glitch no sistema, a variável que pode alterar o código, mas só vai conseguir isso se parar de tentar agradar todo mundo e começar a agradar a si mesmo. Você é muito mais do que o que mostram suas fotos ou seu feed. Você é o resultado de batalhas internas que ninguém nunca soube que você travou. Dias em que você teve que levantar da cama quando tudo dentro de você pedia para desistir. Momentos em que o mundo te ignorou, mas você seguiu mesmo assim. Palavras que você engoliu, lágrimas que você segurou, sorrisos que você forçou. Tudo isso construiu o que você é hoje. E é por isso que ninguém tem o direito de te chamar de geração fraca. Eles não viram as noites em claro. Eles não sabem o quanto você se cobra. Não sabem quantas vezes você se sentiu um fracasso. Mas você continuou. Você ainda está aqui. Isso, por si só, já é uma vitória gigantesca. A juventude de hoje não é fraca. Ela é sobrecarregada, bombardeada, pressionada por padrões impossíveis, expectativas irreais e um mundo que gira rápido demais. Mas é exatamente por isso que essa juventude será a que vai quebrar o ciclo. Porque vocês não aceitam mais viver por viver. Não aceitam seguir ordens cegamente. Querem sentido, querem verdade. Querem quebrar as correntes invisíveis da mesmice. É claro que isso assusta quem sempre se alimentou do controle. É claro que isso incomoda, mas é essa inquietação que move o mundo. A inquietação de quem se recusa a aceitar um destino já escrito. A inquietação de quem ainda sonha, de quem ainda acredita que pode ser mais, que pode fazer mais. Então pare de pedir desculpas por sentir demais, por pensar diferente, por não querer seguir a vida igual todo mundo. Você não foi criado para repetir histórias. Você veio para criar a sua, com dor, com dúvida, com tropeços, mas com coragem, sempre com coragem. Você já reparou como todo mundo vive dizendo:
Você ainda tem tempo, mas ninguém te conta que o tempo não espera ninguém. Eles dizem para você não se apressar, para viver com calma, mas o relógio corre. E não vai desacelerar só porque você está com medo. A verdade é que cada segundo que você perde se escondendo, comparando, procrastinando, é um segundo a menos de vida real, de verdade, de impacto. Você acha que precisa estar pronto para começar algo, mas a real é que você nunca vai se sentir 100% pronto. Nunca vai chegar o dia perfeito. O mundo não vai te dar permissão para tentar. Ou você começa agora, mesmo com medo, ou você assiste sua chance passar de novo. Sabe aquele projeto que vive na sua cabeça? Aquela vontade de empreender, de criar algo seu, de fazer a diferença? Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais atitude. Sabe o que separa quem vive com propósito de quem vive no automático? Coragem, não talento, não sorte, só coragem de se levantar e dizer: hoje é o dia que eu começo. E sim, você vai falhar, vai errar, vai tropeçar, mas isso faz parte da construção. Ninguém se torna gigante sem cair pequeno várias vezes. O tempo não está contra você. Ele só está esperando você começar a tratá-lo como ele realmente é, o bem mais valioso da sua existência. Então, olha bem para a sua vida agora. O que você está adiando? O que você está esperando para fazer quando tudo melhorar? A resposta é simples: não melhora, você melhora. E é quando você melhora que tudo começa a girar de verdade. Não importa se você tem 15, 20 ou 30 anos. A vida de verdade começa no momento em que você decide parar de ser espectador e vira protagonista. Você não é tarde demais, você não está atrasado. Mas o relógio está correndo e agora é sua vez de correr atrás daquilo que ninguém mais vai construir por você. Tem uma pergunta que você precisa responder com honestidade. Por que você está parado? Não estou falando de estar sem se mover fisicamente. Estou falando da sua vida, dos seus sonhos, da sua mente. Você já reparou o quanto você se sabota todo dia, mesmo sem perceber? O quanto você cria desculpas criativas para não começar aquilo que você sabe que precisa? Você diz que está esperando a coragem chegar. Mas coragem não é algo que aparece do nada, é algo que você constrói. Coragem vem da ação, do movimento, do erro e principalmente da escolha de continuar mesmo quando tudo diz que não vai dar certo. As pessoas lá fora querem te ver no mesmo lugar, não porque te odeiam, mas porque o seu crescimento mostra para elas tudo o que elas não tiveram coragem de fazer. E é por isso que quando você começa a mudar, os primeiros a te criticar vão ser os mais próximos. Eles não entendem que você não quer mais viver só sobrevivendo. Você quer viver de verdade, com propósito, com intensidade. E isso incomoda quem se acostumou a viver no modo automático. Por isso, pare de pedir permissão para ser quem você quer. Você não precisa da aprovação de ninguém para seguir em frente. Tudo que você precisa é parar de duvidar de si mesmo. Você já percebeu quantas oportunidades você perdeu por medo de julgamento? Quantos sim você nunca recebeu porque nem tentou? Quantas portas você deixou de bater achando que não estava pronto? E o pior, quantas vezes você fingiu que não queria algo só para não se frustrar se não conseguisse? Isso é medo, isso é autossabotagem, mas isso também é reversível. A mudança começa quando você se olha no espelho e diz: eu mereço mais e eu vou atrás. Simples assim, sem prometer perfeição, sem esperar que tudo fique confortável. Você vai porque sabe que precisa. Não adianta continuar se escondendo atrás da insegurança. A insegurança sempre vai existir. Até os melhores sentem medo. A diferença é que eles vão com medo mesmo. Eles falham, aprendem, tentam de novo. Enquanto você está aí esperando o dia perfeito, tem gente construindo o próprio destino com os pedaços imperfeitos que tem agora. Você não precisa estar pronto.
Você só precisa estar disposto. Disposto a cair, a levantar, a tentar de novo. Disposto a se tornar a versão de você que já está gritando aí dentro, pedindo para sair. O tempo está passando e você ainda tem a chance de mudar o final da sua história, mas precisa começar agora. Porque todo mundo quer o sucesso, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. E esse preço começa com uma decisão simples: eu não vou mais me abandonar. Chega um ponto na vida em que você precisa parar tudo e se perguntar: para onde eu estou indo? Porque se você não souber, alguém vai decidir por você. A escola não ensina isso, a sociedade não prepara, e muitas vezes nem a sua família entende. Mas a verdade é simples e brutal: ou você escolhe seu caminho, ou alguém vai escolher um para você. E normalmente não é o melhor. Você precisa assumir o volante da sua própria história. A juventude é o momento de plantar as sementes certas, porque o que você deixa para depois te cobra com juros mais para frente. A juventude passa, e se você não acordar agora, o arrependimento vai bater na sua porta amanhã. Tem gente que vive como se tivesse garantia de que vai viver até os 80. Vive como se tivesse um checkpoint para voltar se tudo der errado. Mas a vida real não tem botão de reiniciar. Cada dia que você passa sem fazer nada por si mesmo é um dia que você nunca mais vai recuperar. Cada talento que você deixa de usar, cada ideia que você abandona por medo, cada esforço que você se recusa a fazer, vai se acumulando. Até o dia em que você olha para trás e percebe que construiu uma vida que não parece sua, que seguiu um roteiro que escreveram para você. E pior, percebe que a culpa não foi de ninguém, foi sua, porque você aceitou menos do que merecia. Sabe o que mais afunda os jovens hoje em dia? Comparação. Você se compara com quem já está no capítulo 20, enquanto você ainda está começando o primeiro. Se compara com quem tem outra realidade, outra história, outra batalha. E aí você paralisa. Acha que não é suficiente, que nunca vai ser. Mas o que você esquece é que ninguém começou sabendo. Os grandes nomes que você admira, todos eles começaram com medo, com dúvidas, com falhas. A diferença, eles começaram simples assim. Eles foram mesmo sem a certeza de que ia dar certo. E é por isso que hoje estão onde estão. Então para de esperar a motivação perfeita. Para de esperar alguém vir te salvar. Ninguém vai fazer isso. Se você não correr atrás do que quer, vai passar a vida correndo atrás do que sobra. O mundo não tem pena de quem fica parado. O mundo só respeita quem levanta, quem reage, quem luta. Por isso, a partir de agora, você tem uma missão: fazer por você. Não pelos likes, não pela aprovação de ninguém, mas porque você merece ver do que é capaz. Você merece experimentar a versão mais forte, mais disciplinada e mais livre de si mesmo. A jornada não vai ser fácil. Vai ter dor, vai ter cansaço, vai ter vontade de desistir. Mas sabe o que também vai ter? Evolução, autoconfiança, orgulho e uma sensação indescritível de saber que você venceu você mesmo. Esse é o maior troféu que alguém pode conquistar e ele está esperando por você, logo depois da sua decisão de agir. Você precisa entender uma coisa: ninguém vai te dar o que você não luta para conquistar. As oportunidades não aparecem para quem espera, elas aparecem para quem está pronto. E estar pronto não é saber tudo, é estar disposto a aprender, a errar e a continuar. A juventude de hoje vive uma pressão absurda. Ser bem-sucedido cedo, mostrar resultados rápidos, parecer feliz o tempo todo. E isso é uma armadilha. Porque a verdade é que as coisas boas levam tempo. O verdadeiro crescimento não aparece nas redes sociais. Ele acontece no silêncio, nas noites mal dormidas, nas tentativas que falham e nos recomeços que ninguém vê. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser constante, porque a consistência supera o talento quando o talento não trabalha duro. E todo dia que você escolhe dar um passo, por menor que seja, você está avançando. Enquanto tem gente desistindo porque não vê o resultado imediato, você segue firme.
E é isso que vai te destacar. É isso que vai construir a sua base. E quando o mundo perceber, você já vai estar em outro nível. Não porque deu sorte, mas porque decidiu não parar. Tem gente que olha para você e duvida, que acha que você não vai conseguir, que te diminui, te coloca para baixo, tenta te fazer acreditar que você é menos. E sabe o que você faz com isso? Usa como combustível. Prova para eles, e mais ainda para você mesmo, que você é mais forte do que dizem. Que você não vai ser definido pelas expectativas dos outros, mas pela sua coragem de ir além. Porque no fim, as vozes que mais tentam te limitar vêm de quem nunca teve coragem de tentar. Você é jovem, e isso é a sua maior arma. Não desperdice isso tentando agradar todo mundo. Não venda seus sonhos por conforto. Não abandone sua essência só para se encaixar. O mundo já tem pessoas demais fingindo ser o que não são. O que falta é gente real, gente com propósito, gente que sabe que é diferente e tem orgulho disso. Você não veio aqui só para existir, você veio para causar impacto, para deixar uma marca, e isso começa com uma decisão, a de não ser apenas mais um. Olha para sua vida agora, olha para onde você quer chegar e se pergunta: o que eu estou fazendo hoje que me aproxima desse futuro? Se a resposta for nada, então alguma coisa precisa mudar. E essa mudança não vai vir de fora, vai vir de você. A única coisa que te separa da vida que você sonha é a atitude que você toma a partir de agora. E quando você decidir ir com tudo, o universo vai dar um jeito de abrir caminho. Mas primeiro, ele precisa ver que você está sério. Se esse texto está te tocando de verdade, é porque chegou a hora. Hora de parar de enrolar, de parar de se sabotar, de parar de dar desculpas. Você tem tudo para vencer. Só falta acreditar nisso tanto quanto acredita nas dificuldades. E quando você fizer isso, ninguém vai te parar. Sabe aquele sentimento de que está todo mundo indo para frente e você está parado no mesmo lugar? Aquela comparação silenciosa que te consome por dentro, te faz sentir atrasado, pequeno, quase insignificante? Pois é, isso é normal. Mas não é porque é normal que você deve aceitar viver assim. A verdade é que cada um tem o seu tempo. E quem corre olhando para o lado acaba tropeçando no próprio caminho. Você não está atrasado, você está em construção. E toda construção sólida leva tempo, leva barro, leva bagunça antes de ficar pronta. Mas tem uma coisa que você precisa gravar no coração. Ninguém vai te entregar o que você não decidiu buscar. Ninguém vai lutar por você mais do que você mesmo. Se você não levantar por você, ninguém vai. Se você não acreditar, ninguém vai convencer você do contrário. Por isso, pare agora de terceirizar sua vida. A culpa não é da escola, não é da sua família, não é do governo, nem do algoritmo. A responsabilidade é sua. Isso é duro? É, mas também é libertador, porque se depende de você, então você pode mudar. Você pode virar esse jogo. Não precisa começar com tudo. Começa com o que dá, com o que você tem, com a coragem de tentar. O mundo é cruel com quem espera demais, mas também recompensa quem age. E agir não é saber o que fazer sempre. É estar disposto a fazer mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sozinho. Porque no fim, o que transforma a vida de alguém não é um milagre. É uma decisão. Aquela que você toma em silêncio, aquela que ninguém aplaude, aquela que você escolhe por você todos os dias. Você não precisa ser o melhor hoje, mas precisa ser melhor do que foi ontem. E isso já é vitória, porque quando você melhora um pouco todos os dias, o impossível se torna inevitável. E aí, as portas que pareciam fechadas se abrem. Não por sorte, mas por merecimento, porque você fez por onde, porque você não parou quando tudo dizia para parar, porque você teve fé, não no resultado, mas no processo. Fé de que o seu esforço não é em vão, de que tudo isso que você está plantando vai florescer.
Então, a partir de agora, não olha mais para trás. Não se prende mais ao que deu errado. Não se define mais pelo que você perdeu. Você está aqui, vivo, respirando. E isso já é um sinal de que ainda dá tempo, ainda dá para virar, ainda dá para vencer. E você vai. Porque agora você sabe, não é sobre quando os outros acreditam em você. É sobre quando você acredita em si mesmo. Chega um ponto da vida em que a gente precisa parar de pedir permissão. Parar de esperar que alguém diga, vai, agora você pode. Porque sabe o que acontece quando você espera demais? A vida passa. As oportunidades escorrem entre os dedos. E o arrependimento vira o seu companheiro. Você começa a viver no e se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse confiado em mim? Mas o e se não muda nada. Ele só pesa, só sufoca, só enfraquece a vontade de seguir em frente. Você não precisa de aval de ninguém para começar a viver o que é seu. O sonho é seu, o caminho é seu, o fardo também. Então levanta, com medo mesmo, com dúvida mesmo, com falta de apoio mesmo. Porque muitas vezes o apoio que você quer só vem depois do resultado. Quando dá certo, todo mundo aparece. Mas no começo, no início, é você com você mesmo. E tá tudo bem. Isso é parte do processo. Isso é o que molda o seu caráter. É o que te ensina a ser firme mesmo quando tudo está instável. E nesse momento, você precisa entender uma coisa que muda o jogo. Ninguém vai te resgatar da sua própria zona de conforto. É você quem precisa romper o ciclo. É você quem precisa dar o grito, parar de aceitar pouco, parar de aceitar migalha, parar de viver em piloto automático como se estivesse só sobrevivendo. Você não foi criado para apenas existir. Você foi feito para impactar, para transformar, para deixar algo maior do que você mesmo. Mas para isso, tem que sair da sombra. Sair da sombra do medo. Sombra da insegurança. Sombra do que os outros vão pensar. Porque enquanto você vive para agradar os outros, você morre por dentro. Você se apaga. E ninguém merece viver assim. Apagado, acanhado, com medo de brilhar. Chegou a hora de iluminar seu próprio caminho, de virar a chave, de parar de fugir de si mesmo, de se encarar no espelho e dizer, chega, a partir de agora eu assumo o controle. E quando você faz isso, algo muda. As portas não se escancaram de uma hora para outra, mas você começa a ver frestas. E frestas são tudo que você precisa para passar. Porque quem quer vencer encontra uma fresta e transforma em portal. Porque você se tornou imparável. Porque você finalmente entendeu. Quem espera demais, perde. Mas quem age, constrói. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. A vida é feita de decisões simples, mas que definem tudo. Desistir ou continuar. Reclamar ou levantar. Seguir no escuro ou acender sua própria luz. E é nessa escolha que muita gente se perde. Porque é fácil parar, é fácil apontar o dedo, culpar o mundo, dizer que não deu porque as condições não eram ideais. Mas difícil mesmo é persistir quando ninguém acredita, é seguir em frente quando o chão treme, é manter a fé quando tudo ao redor pede para você desistir. Mas ouve isso, você é mais forte do que te disseram, mais capaz do que imagina e mais preparado do que pensa, porque a dor que você carrega te treinou, o vazio que você sentiu te ensinou. Cada cicatriz que você esconde carrega uma história de superação. E agora chegou a hora de usar isso tudo, de mostrar que você não passou por tudo isso à toa, que não foi em vão. Sabe por quê? Porque tem uma versão sua esperando ser despertada. Uma versão mais ousada, mais corajosa, mais determinada. Uma versão que não aceita viver pela metade, que não se satisfaz com pouco, que quer viver intensamente, com propósito, com verdade. E essa versão está aí dentro, só esperando uma decisão. A sua. Você não precisa estar pronto, você só precisa começar. O resto você aprende no caminho. O medo vai junto, a dúvida vai junto,
Mas você vai também, porque a vida premia quem se move, quem sai do lugar, quem se recusa a ser só mais um na multidão. E quando você finalmente toma as rédeas da sua própria vida, algo muda. As portas se abrem, as conexões acontecem, o mundo parece girar ao seu favor. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Você deixou de ser vítima e virou protagonista. Parou de mendigar aprovação e começou a construir sua própria validação. Então levanta essa cabeça, respira fundo e vai. Não espera mais. Porque o tempo não volta. E a sua hora é agora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que, assim como você, merece acordar para a vida e viver o que nasceu para viver.